nós nos submetemos à ministração da Tua Palavra, Pai. E nós queremos declarar, Pai, em nome de Jesus, que esse seminário, Pai, é um seminário que vai nos ativar, vai nos direcionar, Pai, vai nos colocar de pé, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode não ficar à vontade. Amém. Amém, meus irmãos, a paz. Amém. Quero agradecer aqui ao pastor Solar pelo convite. Ótimo, Jean. Deus abençoe. Fiquei feliz pelo convite, mais ainda pelo tempo, pela maturidade espiritual. E a gente fica feliz. Quer dizer que o nosso testemunho tem sido visto, né? Porque se você é convidado para falar no seminário de maturidade, entende-se que alguém tem visto alguma maturidade em você, né? Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, aqui na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 12 e verso 13. Vamos usar esses dois versículos como base para o que nós vamos falar nessa noite. Carta aos Hebreus, capítulo 5, o verso 12 e o verso 13. Todos me ouvem bem? Sim? Amém. Diz assim, Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 12 e verso 13. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Amém? É assim, tem uma maturidade espiritual, né? O pastor Samuel me colocou na prova, né? Então eu trago verdades nessa noite. Aleluia. Talvez alguém vai falar, ai, mas eu trago verdades nessa noite. O texto que foi lido aqui falava de um grupo de judeus que já estava na caminhada cristã há bastante tempo. Porém, o escritor aqui aos Hebreus afirma que esses cristãos, eles eram meninos. Eles não estavam preparados ou acostumados com alimento ou com mantimento sólido, apenas com leite. O que é maturidade espiritual? É ser crescido. E é interessante que você, já pegando como base esses dois versos que nós lemos, você já vai entender que maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de igreja, tempo de crente, tempo de igreja. Sempre tem aquela pessoa que fala, mas eu tenho 30 anos que eu vou na igreja. Alguém fala, eu tenho 35 anos que eu vou na igreja. Tempo, você só conta para o INSS, né? 35 anos, você aposenta o tempo de contribuição. Na caminhada cristã, você não conta tempo. Na caminhada cristã, é experiência. E qual a experiência que você partilha hoje? E pensando sobre esse tema maturidade, eu lembrei de uma palestra, não sei se você já ouviu falar, de uma neurocientista chamada Rosana Alves. Ela é muito sensacional, sempre acompanho o trabalho dela. E tem um tema que ela falou sobre rompendo barreiras. E aí ela pregou sobre a mulher Felícia. E ela, no meio da ministração, ela falou um testemunho
de uma pessoa que ela conheceu, uma senhora que morava numa cidade no interior. E olha só, essa senhora tinha 4 filhos. 4 filhos. O primeiro, quando fez 18 anos, ganhou uma moto de presente do pai. E um dia, andando com aquela moto, ele bateu de frente com um caminhão e veio a óbito. O segundo filho, que ela tinha 9 anos de idade, estava com uma situação de apendicite. Foi numa UBS, mandaram para casa, passou mal, não deu tempo de ir lá para o pronto-socorro, veio a óbito. E aí sobrou para ela os gêmeos de 7 anos. Os gêmeos de 7 anos, um dia, andando na rua, veio um motorista embriagado, atropelou os dois e matou aquelas crianças. 4 filhos ela perdeu, aquela mulher. E quando ela contou aquele testemunho, perguntaram para ela: como é que você consegue viver? Aí ela respondeu: Jesus Cristo que sustenta o meu viver. Eu acabei de resumir para você o que é maturidade. Maturidade é você ter experiências com Deus e isso não abalar a sua fé. Hoje existe no meio evangélico chamado de crentes desigrejados ou crentes flutuantes. O desigrejado ele é aquela pessoa que ele se decepcionou com a igreja, entre aspas, né? Ele se decepcionou com a instituição. Hoje ele está na casa dele e ele fala que ele é desigrejado, mas ele faz parte do corpo de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu disse que eu ia trazer verdades hoje. O corpo de Cristo, né? Você já ouviu falar quando uma pessoa ela tem uma amputação no seu corpo? Falando de medicina. Você sabia que, por lei, aquele órgão que foi amputado, eles fazem certidão de óbito do membro? Você sabia disso daí? Fazem. Aquele membro está morto. Ela conhece ali. Deve trabalhar na área de saúde. Não? Teve certidão de óbito, não teve? Algumas pessoas até fazem sepultamento. Sabia disso? Pega lá aquela perna, aquele braço lá e coloca num caixãozinho e enterra. Órgão amputado. Certidão de óbito. O desigrejado ele fala: eu faço parte do corpo. Só que ele é um órgão amputado. Meu Deus. Ele é um órgão que não está funcionando. Meu Deus. Ele continua fazendo parte do corpo, só que ele está amputado. Ele precisa ser religado nesse corpo. E o que é o crente flutuante? Falei do desigrejado, falei do crente flutuante. O crente flutuante ele é assim: ele está aqui na Resgate e Vida. A primeira situação que o pastor Samuel puxa a orelha dele, ele atravessa a avenida e vai para a igreja do outro pastor. Ele é um crente flutuante. Ele está sempre navegando. Você pega o currículo dele, ele fala: você é crente há quanto tempo? Ah, sou crente há 30 anos. Quantos ministérios? 30. É um por ano. E eu falei que ia trazer verdades nessa noite. Ele não tem maturidade. A sua caminhada cristã, espiritual, ela é individual. Ela depende de você. Aí eu coloquei aqui como introdução: a maturidade é o estado ou qualidade de quem já se desenvolveu plenamente, aproximando-se da perfeição, que é o alvo na direção de todos de todo e qualquer crescimento. Aproximando-se da perfeição, que é o alvo na direção de todo e qualquer crescimento. Amadurecimento espiritual é crescimento. Amadurecimento espiritual é você começar a conhecer o seu Criador a cada dia mais. Amadurecimento espiritual, pegando o texto que nós usamos de base, é você não tomar mais leite, mas tomar alimento sólido. A maturidade está associada à ideia de crescimento espiritual, ou crescimento nas coisas da fé. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, todo mundo quer cuidar do corpo.
Talvez menos eu, você deve ter percebido, né? Mas todo mundo quer, em janeiro, se matricular na academia e ser fitness. Trabalhar, vou cuidar do meu corpo. Agora você não vê ninguém começando o ano falando assim, eu vou trabalhar a minha vida espiritual esse ano. Você não vê ninguém. O marombado está na academia sempre medindo o seu bíceps, o seu tríceps. Ah, preciso aumentar mais 2 centímetros aqui. O crente ele nunca está medindo a vida espiritual dele. Aonde eu preciso crescer mais? Existe uma coisa na igreja que é as pessoas que são anãs espirituais. Eu trabalho com muitos pastores e também já fui pastor de igreja. E a maior dificuldade dos pastores, você talvez não saiba, mas se juntar um grupo de pastores num café para trocar umas ideias, sabe qual é a maior dificuldade desses pastores? Eles falam assim, poxa, eu não sei como corrigir determinado membro, porque se eu corrigir ele, eu acho que ele vai embora da igreja. Sabia disso? O que ele está dizendo? Aquele crente, ele é um bebê espiritual. A questão não é ser um bebê espiritual. Alguém foi um bebê espiritual em algum momento. Aquele que é convertido, ele tem que ser discipulado. Então ele é um bebê espiritual. A questão é a pessoa que é um eterno infantil. Ele não desenvolve. E por que ele não desenvolve? Porque ele não valoriza a palavra. Meu Deus. Eu acho interessante, eu assisti The Chosen, acho que a maioria que já assistiu. Mas eu tenho uma coisa para te falar. O The Chosen ele vai retratar um Jesus legal. E tudo bem, Jesus, eu até acredito que é uma pessoa de ótimo humor. Porque afinal de contas ele fala, vinde a minhas crianças. E criança não gosta de estar com mal moral. Mas ele não era só esse cara, gente boa, retratado na série. Ele era um cara, vou até corrigir, ele era o homem, o filho de Deus, que tinha uma mensagem. E essa mensagem que ele tinha era uma boa nova, uma boa notícia. Só que tem um porém aqui. Essa boa notícia, ela só é boa para quem aceita e anda no caminho. Porque ele diz no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a palavra no Evangelho também vai falar que existem 2 caminhos. O largo e o apertado. Aquele que não adere à boa mensagem de Cristo, e a recebe e a pratica, aí não é boa notícia. É juízo. Por isso que o evangelista João ele fala assim, o Espírito Santo ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e da ira. E maturidade espiritual tem a ver com você entender que você está neste mundo, mas você não pertence a este mundo. Tem a ver com entender que existe um mundo espiritual. Tem a ver com entender que como você está cuidando da sua vida espiritual. Você está negligenciando a sua vida espiritual? Você sabe quando você vai num culto fúnebre e você vai ali sepultar um servo do Senhor, você não tem nenhuma mensagem para aquele caixão ali, aquele corpo naquele caixão. Acabou. Ali a alma e o espírito não está mais ali, é só o corpo. O pregador ali ele traz uma mensagem para os enlutados, para os amigos e familiares. E geralmente vai se trazer a seguinte ideia: essa pessoa que está aqui, ela está hoje na eternidade, aonde ela escolheu estar em vida. E nós escolhemos isso diariamente. A vida espiritual, ela é diária. Maturidade espiritual, esse é o tema. O pastor Samuel até mandou o banner para eu compartilhar e divulgar.
E no texto que ele escreveu, ele disse assim: você vai ter um start. Veja, se você está aqui e até hoje você não teve o start, então você está perdendo o seu tempo. Igreja não é cinema. Igreja não é teatro. Igreja não é grupo social. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja é lugar de instrução. Igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar de preparação. Porque você está se preparando para ir morar no céu. E isso é sério. E quando você toma consciência que você tem que cuidar da sua vida espiritual, aí você começa a ter crescimento. Porque a pessoa que está alienada do mundo espiritual, que está vivendo só esse mundo, ela está perdida espiritual. Esses dias eu estava até falando com o pastor Samuel sobre o texto de Mateus 6:33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui fala, no versículo 25 e seguintes, sobre como Jesus cuida do que você vai se alimentar, do que você vai beber e do que você vai vestir. É disso que ele tem um plano para a sua vida. Essa é a prioridade. E qual é a sua prioridade? Buscar o reino de Deus diariamente. Aí continuando aqui a introdução. Maturidade está relacionada a uma fé amadurecida, a capacidade de confiar no caráter de Deus em situações adversas. E desenvolver essa fé que Deus está em tudo, em que Ele não perde o controle, confiar que tudo coopera para o bem, é muito difícil. É muito difícil. Aí agora eu me incluo nisso aqui. O que estamos falando é teoria. O que é a prática? É lá fora, no dia a dia, quando as coisas dão errado. É lá que você vai mostrar maturidade. É lá que você vai mostrar. Porque Romanos 8:28 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Ok, todas as coisas não é só coisa boa. Pegou a visão aí? Quando acontece coisa ruim, também é Deus cooperando. E aí eu entro no primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Se quiserem anotar aí. O primeiro ponto sobre maturidade espiritual é a capacidade de aceitar o não de Deus. Eu tinha até separado um versículo aqui. A capacidade de aceitar o não de Deus. Vamos ler aqui Atos 16. É um seminário. O seminário é praticamente um estudo, né? Então, você veio aqui estudar. Atos 16. O versículo 6. E vamos ler o 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Agora eu vou contextualizar para você entender. Paulo apóstolo, pregador dos gentios, ele falou: bora para a Ásia, vamos pregar o Evangelho. O que de errado tem nisso? Fala para mim. O que tem de errado ele ir lá pregar a palavra? Nada. Mas ele tem maturidade espiritual. Aí o Espírito Santo falou para ele: não vai para a Ásia não. O texto está dizendo: o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus disse não para Paulo. Porque Paulo era homem de Deus e sabia escutar. Deixa eu te falar uma coisa dentro desse ponto aqui que nós estamos falando aqui. Quando você faz as coisas da sua cabeça, quer dizer que você não tem maturidade espiritual. Ah, mas é uma coisa boa. O inferno está cheio de boas intenções. Você tem que seguir o direcionamento do Pai. Ter maturidade espiritual é quando o Pai Celestial te fala não e não te dá explicação naquele momento.
Está começando a entender? Para facilitar a sua vida. Quem aqui é pai, levanta a mão. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Legal. Às vezes o pai e a mãe falam não para o filho e não explica nada. Nem sempre explica. Até porque às vezes naquele momento se explicar, a criança não vai entender ainda. O Pai Celestial é a mesma coisa. Ele fala não. E como é que alguns crentes ficam? Mas eu quero fazer isso. Quem faz birra não tem maturidade espiritual. Não tem. Então, a capacidade de aceitar o não de Deus, aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não corresponde aos nossos desejos, é sinal de confiança, é sinal de submissão, é sinal de amadurecimento espiritual. Isso implica reconhecer que, embora nem sempre entendemos os planos divinos para a nossa vida, confiamos na sabedoria, no amor de Deus. A maturidade cristã se manifesta quando conseguimos lidar com a frustração e confiar que Deus tem um propósito maior, mesmo quando não compreendemos plenamente. Esse é o primeiro ponto. Maturidade. Não. E por que não? Você não é Zequinha, você é crente. Não é não. Obedece, que as coisas acontecem da melhor forma possível. Entender o não de Deus. Eu vou mais além. Eu disse que ia trazer verdades aqui. Talvez seja o último convite para vir, mas não sei. Mas vamos lá, você vai numa livraria. Está lá, seção autoajuda. Com certeza vai ter um livro lá dizendo assim: não desista dos seus sonhos. Com certeza. Eu posso citar aqui pelo menos meia dúzia de autor que já escreveu um livro com esse título aí. Legal. Segundo a palavra de Deus, não é assim. Deus, ele te convida, presta atenção nisso, a você desistir dos seus sonhos para você viver os sonhos de Deus. Aleluia. São coisas diferentes. O seu sonho não é os sonhos de Deus. Jeremias já fala isso. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. O coração do homem é enganoso. E aí às vezes você está insistindo numa coisa que não é projeto de Deus para a sua vida. Falta de amadurecimento espiritual. Segundo ponto, entender que todo cristão passa por provação. Provado, todo cristão. Mas na igreja neopentecostal fulano prega sobre o triunfalismo, prega sobre a teologia da prosperidade. Tem gente pregando até heresia. Não vou entrar aqui no mérito. Fomos chamados para ser salvos. Não fomos chamados para ser ricos. Mas eu posso ser rico? Se for da vontade de Deus. Fruto do teu trabalho. Consequência de... Amém. E que as suas riquezas sejam investidas como recursos na obra missionária de Deus. Glória a Deus. Mas e se Deus chegasse para você, quero que você pense. Um belo dia, você que está lutando na vida, tal, trabalhando, um belo dia Deus chama lá vamos pegar Gabriel, o anjo, vai lá na terra lá falar com meu filho, vai lá falar com o Wagner Pedro, lá. Vai lá hoje. Chega lá. Qual a mensagem? O seguinte, a mensagem de Deus para você é que tu vai morrer pobre. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Qual seria a minha reação, hein? Ia ficar revoltado? Eu não quero mais servir a Deus. Então você serve a Deus pelas expectativas do que Ele pode te dar? Ou você serve a Deus porque você ama Ele? Esse é o ponto. Todo cristão está sujeito a passar por provações, por lutas. Olha só, as provações são parte inevitável da jornada cristã. Ter maturidade significa compreender as dificuldades. Entender que as dificuldades não são indicativos de abandono por parte de Deus. Até porque, irmão, na Bíblia,
teve servos de Deus ricos e teve servos de Deus pobres. Sempre houve ricos e sempre houve pobres. E não vai ser diferente. Enfrentar as provações com fé e paciência demonstra uma maturidade que reconhece a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Você pode falar, essa palavra não me identifica, eu não sou desse jeito. Será? Eu achei interessante, tempo atrás, não vou citar o nome, então não posso comentar. Um conhecido meu estava empolgado falando sobre as grandezas de Deus, e começou a ler a Bíblia, e começou a compartilhar textos comigo, e passagens, e está estudando teologia, e está se desenvolvendo, e eu fiquei com o coração alegre. Falei, nossa, esse irmão está tendo um desenvolvimento, né, na palavra, que bênção. Aí um dia ele pegou e me mandou mensagem e falou assim, olha meu irmão, como o nosso ministério exige você usar roupa social e tal, ele me chamou e falou, irmão, você não tem um lugar aí que eu preciso comprar uns ternos para ficar enquadrado como os obreiros da casa e tudo mais? Tá bom, meu irmão, vamos lá, vou te levar numa fábrica. Fui lá, botei no meu carro, levei numa fábrica lá, em Guarulhos e tal. Olha só, o mesmo irmão que estava empolgado com a palavra, quero comprar terno, que eu quero virar pregador e tal. Chegou lá, ele ia passar num aplicativo lá, Mercado Pago e tal. Experimentou os ternos, a vendedora só botou a loja abaixo, experimentou lá mais de 50 ternos, escolheu os ternos, feliz da vida, mandou escolher um. Falei, bora, vambora. Se for me dar, tô aqui, tô recebo. Chegou na hora lá das caixa, né? A loja ela tinha que ter convênio com um aplicativo para aprovar o crédito. E a loja não tinha. Aí tá bom, né? Vamos guardar tudo, pede desculpa, fazer o quê, né? Coitada da vendedora, né? A vendedora foi para casa aquele dia falando, meu Deus, trabalhei 2 horas à toa. Mas o que me chamou a atenção foi no carro. Irmão, ele só faltou, vamos supor que se ele visse Deus, colocar um dedo na cara de Deus. Como pode eu passar uma vergonha dessa, se eu sou o teu servo? E isso e aquilo, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E foi, aí, até chegar na minha casa, meia hora, tal. Aí eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa, meu irmãozinho. Leva a mão, não. Mas não bota Deus nessa equação aí, que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é situação do cotidiano. E eu vou mais além. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que o que o homem plantar, ele vai colher. Para começar, a gente nem deve comprar com crédito. Crédito significa dinheiro que não existe. Põe na tua cabeça isso. Créditos são números numa tela de um computador que não existe, não é dinheiro. Crédito não é dinheiro. E ali eu conversei com carinho que a gente tem que ajudar os irmãos. E ele entendeu. E depois esfriou a cabeça e me chamou, falou, pô irmão, né? Realmente não teve nada a ver a minha postura. Só que, será que ele é o único? Será que em nenhum momento da nossa vida a gente não blasfemou, não reclamou da prova? Sendo que Jesus já falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Detalhe, o versículo encerra aí. Eu venci o mundo, ponto final. Os pregadores complementam dizendo, e vós vencereis. Eu já não garanto se você vai vencer. Nem eu. A vitória é só no final. A Bíblia também diz que melhor é o final das coisas do que o seu começo. Nem todos vencem, irmão. Infelizmente. Infelizmente. Muitos param no caminho. Mas Jesus deixou o exemplo. É mais ou menos assim, olha, eu fui carne nesse mundo. Eu passei necessidades nesse mundo. E eu venci. Estou deixando o meu exemplo para você, porque você também tem capacidade de vencer.
É isso que ele está deixando. Terceiro ponto. Vou correr aqui. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui muita gente se enquadra nisso aqui. Terceiro ponto. Entender que Jesus não é só remédio. Apesar que seja remédio também. Mas entender que Jesus, ele também é pão para alimentar todos os dias. Pregador, não entendi. Vou te explicar. Tem tipo de crente, tipo de pessoa, que Jesus ele é só remédio. É só quando está doendo. Pastor Samuel Cicleiro, porque para mim ele é um exemplo para mim. Ele é capelão militar. Vocês devem saber, ele já deve ter dado testemunho. É muito interessante, irmãos, que quantas vezes ele vai lá, ministra uma palavra, a gente observa que tem um quebrantamento, porque a palavra ela é poderosa, o Espírito Santo ele fala, e a palavra é para isso. Só que se espera-se que aquela pessoa dê continuidade na caminhada, que é só assim que ela vai vencer. Ali foi uma dose homeopática, foi um conta-gota, caiu uma gotinha do céu na vida dela naquele dia. E aí o pastor orienta, instrui, aconselha. Olha que bênção, você recebeu sua vitória no dia de hoje, mas então você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa ir lá na minha igreja, olha, na Guilherme Cote, vai lá nos visitar para adorar a Deus, para você aprender a palavra, para você caminhar com Jesus. O que mais se ouve? Um dia eu vou lá. Um dia eu tomo essa decisão. E não estou aqui julgando, estou falando de maturidade espiritual. Mas aquela mesma pessoa que por um motivo não tem tempo, por um motivo tem uma certa dificuldade de vir aqui, aí você vai observar que ela não tem problema nenhum para estar numa boate, num bar e etc. E não tem problema nenhum. Lembra que eu falei assim que a pessoa em vida escolhe aonde ela quer passar a eternidade? Mas o pregador ele adverte. Mas quando a dor de barriga bate, ou seja, aparece a dificuldade, se você falar para ela, olha, vamos 7 sexta-feira orar no monte, ela está ali, irmão. O que ela está fazendo com Jesus? Remédio. Jesus é só remédio. E Jesus, ele quer que você, que tenha maturidade espiritual, use ele como pão. Todo dia eu me alimento de Jesus. Todo dia eu quero Jesus. Foi louvado o hino aqui do salmista. Como a corça anseia por águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho que ter sede de Deus. Maturidade espiritual é ter sede de Deus, é ter fome de Deus, é acordar e dizer, eu quero é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não queira que Jesus seja só o seu dipirona. Deu dor de cabeça, agora eu quero Jesus. Lembra dos 10 leprosos? 10 curados, só um voltou para adorar. Esse descreve o cenário do mundo. Você fala, eu convido as pessoas para vir à igreja, eu acredito em você, eu também convido. Eu prego o evangelho, eu acredito em você, eu também prego. E o que acontece? As pessoas estão com o coração duro, porque elas querem só Jesus para resolver problemas. Sempre foi assim. Sempre foi assim, desde a época de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem seguia Jesus? Primeiro os fariseus. O que eles queriam? Queriam questionar Jesus para ver se ele iria cair em contradição com a lei de Moisés, para eles poderem acusar Jesus perante o Sinédrio, processar Jesus e Jesus ser punido. É isso que eles queriam. Então eles tinham que seguir Jesus de perto para ver o que estava acontecendo. Quem mais seguia Jesus? Os curiosos. Eu ouvi falar do Nazareno, Galileu, que cura o surdo, o cego, o mudo, o paralítico. Eu quero ir lá ver. Os curiosos. Quem mais seguia Jesus? Justamente os doentes.
Eu estou cego aqui, ele cura o cego, vou lá para ver se ele me cura. Então Jesus para ele é o médico, certo? Quem mais seguia Jesus? Às vezes, os que tinham fome, porque tinha fama que Jesus multiplicava pão e peixe. Então eu estou com fome, vou ficar no meio da multidão, a hora que ele multiplicar eu encho a barriga. E quem mais seguia Jesus? Os discípulos. Discípulo é uma pessoa que é ensinável. Ela está apta a aprender. Quem tem maturidade espiritual é quem está apto a aprender. Caminhando aqui. Próximo ponto. De quem tem maturidade espiritual. Buscar uma vida com propósitos. O que é buscar uma vida com propósitos? Um pensador, ele disse o seguinte: as duas datas mais importantes da vida do ser humano. Primeiro, o momento que ele nasce. E segundo, o momento que ele descobre por que ele nasceu. Você nasceu por algum motivo, meu irmão. Você não vem em vão esse mundo. Tem um propósito de vida. E cabe a você buscar de Deus. Deus, como eu posso ser um instrumento nas suas mãos? Como eu posso ser útil? Como eu posso fazer a diferença? Como eu posso ser usado? Como eu posso influenciar? Como eu posso pregar? Como eu posso fazer missões? Como eu posso ajudar? Isso é alguém que tem maturidade espiritual. E serviço, presta atenção nisso. Serviço não tem nada a ver com ser visto. Sabe o que acontece? Tem obreiro que é o seguinte: ele está na igreja atrás de um carro. Aí ele chega para o pastor e fala: pastor, me consagra pastor. O pastor fala: vamos orar. Aí ele ora. Aí Deus fala: ainda não. Aí ele chega para o obreiro e fala: irmãos, ainda não é tempo. O pastor não está dizendo que não. Ele está dizendo que ainda não. Existe diferença entre não e ainda não. O que esse obreiro às vezes pode acontecer? Eu vou embora porque o fulano de tal me prometeu consagração. Falta de maturidade, irmãos. Meu Deus. Eu posso falar isso. Posso falar, bem resumida a minha história. Eu fiquei, na minha igreja existe uma hierarquia ministerial. O raso, vamos dizer assim, vamos pensar, o soldado raso, é chamado de cooperador. Eu fiquei 13 anos cooperador, sendo chamado por muitos ministérios para ser consagrado a tudo que é tipo de cargo que você imaginar. E eu nunca saí. O que o cooperador fazia, meu irmão? Colocava papel higiênico no banheiro, colocava água no altar, ficava para fechar a igreja, era o último a sair. Isso é o que o cooperador fazia e mais, muito, muito mais. E eu fiquei 13 anos cooperador. E nunca saí do meu lugar, mesmo tendo convite. Quantas vezes? Vem pregar na minha igreja. Ia, pregava. Deus me usava, fazia a vontade dele, porque é ele que faz, não sou eu, é ele. É ele. Por ele, para ele, com ele, sem tudo. É Deus que faz, glória a Deus. E aí a pessoa, nossa, mas que bênção, você prega, você ministra e tal. O que você é nessa igreja? Cooperador. Não, irmão, vem pra cá. Vem pra cá que eu vou te fazer o top da galáxia aqui. Você vai ser tal. Eu olhava assim, como assim, irmão? Não, você vem pra cá, tal, dá uns 3 meses aí, só pra, né? E aí eu já te consagro e... E se eu não tivesse maturidade? Porque não interessa a credencial. Para Deus isso é tudo bobagem. Você acha que lá no céu, a Bíblia diz que vai ter galardão. Lá no céu ele vai fazer uma fila. Agora quem tinha credencial de pastor aqui, quem tinha credencial de diácono aqui, quem tinha... Meu Deus. Na hora do galardão, meu irmão, e a Bíblia fala que há os livros de tudo, né? Vai se abrir os livros das obras, do que você fez. E você para fazer não precisa de carteira. Eita. Acabou. É o das obras. Vamos lá, Wagner Pedro. Vamos fazer o checklist aqui, ó. Tá suas obras aqui no livro. Alugar. Tá aqui. Buscar uma vida com propósito, certo? A maturidade cristã está intrinsecamente ligada à compreensão do propósito de Deus para a vida de cada pessoa. Isso implica descobrir e viver de acordo com os dons e chamados recebidos. Buscar uma vida com propósito envolve servir aos outros, contribuir para o reino de Deus e viver de maneira que honra a Deus em todas as áreas da sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Pegou a visão? Quem não vive para servir,
não serve para viver. Sirva. Servir é a maior alegria, irmão, você ser útil. Mas sirva sem interesse. Já viu aquela pessoa que ela está servindo e na primeira oportunidade ela chega e fala assim: não, pastor, mas aquele dia eu fiz isso, eu fiz aquilo. Peraí, você está fazendo para Jesus ou você está fazendo para o pastor? Sirva. E o último ponto, só que esse último ponto é um pouco mais longo, que é: tenha uma vida equilibrada. Eu vou correr aqui para finalizar, eu nem sei o meu prazo ainda. Dá lugar, varão, deixa Deus te usar. Amém. Então, amém. Antes da meia-noite a gente sai. Não, brincadeira. Tem um Até meia-noite tá bom. Procure ter uma vida equilibrada, certo? A busca de equilíbrio é fundamental na maturidade cristã. Isso inclui equilibrar o tempo dedicado à oração, ao estudo da Bíblia, comunhão com os irmãos, trabalho, as responsabilidades com a família. Uma vida equilibrada reflete uma compreensão madura das prioridades e a capacidade de administrar o tempo de acordo com os princípios bíblicos. Para resumir, vida equilibrada, meu irmão, por exemplo, é você saber que você serve na igreja, mas você serve na família, você serve no trabalho. Equilíbrio. Maturidade cristã é ter equilíbrio. Conheci uma certa pessoa que, recém-casada, ela ia quase todo dia para o monte. Recém-casada. Deu problema no casamento. Não vou entrar em detalhes. Aí depois a pessoa falou: mas eu estava lá orando. Cadê o equilíbrio? Cadê o equilíbrio? Estava lá orando e a esposa recém-casada, que precisava da atenção do marido. Equilíbrio. Então, às vezes, o desequilíbrio não é ter maturidade. Uma vez eu li uma reportagem, é verdade, isso aí acho que você acha na internet. Um jovem de Guarulhos aqui entrou num jejum extremo porque ele queria falar com Deus face a face, tipo Moisés. Não, eu vou fazer um jejum extremo. Irmãos, ele foi a óbito. Ele fez um jejum tão extremo, e eu acho que provavelmente devia ter algum tipo de diabetes, alguma coisa nesse sentido aí, e veio a óbito. Aí alguém pode falar: mas ele estava jejuando. Desequilibrado. Maturidade espiritual é ter equilíbrio na vida. E eu dividi aqui, para falar, se der tempo, bem rapidinho, 4 áreas principais aqui. Então você, no equilíbrio da tua vida, você tem a vida espiritual, a vida emocional, a vida social e a vida pessoal. Essas 4 áreas. O ser humano, segundo a ciência, ele é biopsicossocial. O que é biopsicossocial? Bio vem de biológico. Você tem um corpo para cuidar. Eu brinquei aqui que eu tô gordinho, mas eu tô ligeiro. Vou marcar cardiologista, vou ver se eu tô na dieta, tem que cuidar. Se pacotar, Jesus não tem nada a ver com isso. Tem que se cuidar. O cara tá com pressão alta comendo batata frita, irmão. Ele já tá capado na mão já. Então vamos capar. Você entendeu? É biológico. Biopsicológico. O cara entra num estresse, numa crise de ansiedade, numa depressão, e acha que é brincadeira. Não é brincadeira não, irmão. Você que me acompanha, vai me acompanhar na internet depois, tá com problema de depressão, já vou te dar uma receita aqui dividida em 3 partes. Primeiro, converse com o teu pastor para ele te dar apoio espiritual. E vamos orar. Segundo, vá a um médico da mente, psicólogo e psiquiatra. Ah, irmão, mas e o tabu que a igreja tem? Esse tabu aí tem que ficar para trás, irmão. Tem que procurar. Você está com problema de saúde psicológica. E terceiro, busque apoio dos amigos e familiares. Busque apoio dos amigos. Por quê? Porque você vai ter muito trabalho para vencer isso aí. Não vai ser fácil, não. E não vai ser rápido também, não. Tem pessoa que demora anos para vencer, mas você vai vencer em nome de Jesus. Se você seguir essa receita aqui. Conjuntamente, você precisa do apoio de todos os lados. Você vai precisar de muito apoio.
E principalmente detectar o que te levou a isso, para não ter reincidência. Alguma coisa te levou a isso, tem que detectar. Porque se você não cuidar, cada vez vai ser pior. Não dá só para ficar no espiritual. Estou falando de equilíbrio aqui. A gente é muito hipócrita, irmão. Eu vou dar um exemplo de hipocrisia. Quando o seu carro quebra, você não bota a mão no motor e ora para o carro funcionar. Nunca vi ninguém aí. Na verdade, eu vi um testemunho desse uma vez. Mas é porque a pessoa precisava, não tinha como se socorrer. Aí Deus faz milagre? Deus faz milagre. Numa situação que não tem como você se socorrer. Mas qual que é o natural? O carro quebrou, você vai aonde? No mecânico. É o natural. Agora, quando a tua mente quebra, aí o cara fala, vamos orar. Vamos orar, amém, mas vamos no psicólogo. A mente quebrou. Vamos lá descobrir o que aconteceu. Vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá. Essas 4 áreas bem rapidamente para nós concluir esse estudo de hoje. Primeiro que eu coloquei aqui, espiritual. Espiritual é o mais importante. Aí eu coloquei santidade. Santidade, buscar a pureza e separação do mal. Deixa eu te falar já uma coisa sobre santidade, já para te chocar mesmo. Existe uma ala no meio evangélico de bando de hipócritas, muitos deles até do meu ministério que propaga isso, né? E eu vou mandar esse vídeo para muitos, não tem problema nenhum. Eu sou comprometido com a verdade. Que diz que santo é ser perfeito. Mentira. Mentira. Santo, segundo o Antigo e o Novo Testamento, significa ser separado. É diferente. Separado é uma coisa, santo é outra. Por quê? Porque eu sou separado, eu sou de Jesus, eu sou de Jeová, eu sei que eu tenho que seguir a doutrina, eu sei que eu tenho que seguir a palavra, porém ainda assim dou uma vacilada. Você está entendendo? Vamos falar de mim, para não ser hipócrita? Ainda assim, de vez em quando eu estou no trânsito lá, vem aquele filisteu lá e fecha e fala besteira, não sei o quê. E por mais que eu feche o vidro do meu carro, o pensamento que me vem é ordinário. Tomara que o pneu fure. Peguei, pronto. Aí na hora da oração, Jesus, me perdoa, Pai, me ajuda, preciso melhorar. Cobre-me com o teu sangue, porque só o teu sangue mesmo, que o negócio está complicado. Ok. Mas eu sou separado, eu sei que eu tenho um dono. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Eu sei que eu tenho que prestar conta. Eu não vou sair pecando aí e ficar por isso mesmo. Eu tenho que ter um feedback com Jeová, com Deus. Senhor, vacilei, me ajuda. É o que Davi fazia. O pessoal lê lá em Atos, Davi segundo o coração de Deus. Aí dá uma bugada, né? Porque Davi matou, adulterou, tal. Não, mas você só está vendo que ele fez de errado. Aí você tem que ler o Salmo 51, quando ele vai lá e fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Oh, aleluias! Glória a Deus, isso é ser separado. Isso é ser santo. Santidade, então, meus irmãos, ele não é perfeição, ele é progressão. Não é perfeição, é progressão, eu estou progredindo. Martin Luther King Jr. ele falava assim, eu não sou mais quem eu era, mas eu também não sou quem eu deveria ser, mas eu já sou melhor do que eu já fui. Estou melhorando. Estamos caminhando, estamos amadurecendo, estamos criando maturidade. Isso é santidade. E temos que ter, a Bíblia fala lá em Josué 3,5, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E quando nós nos santificamos, Deus opera na nossa vida espiritual. Aqui dentro do espiritual ainda, fé. Irmão, fé é cultivar confiança e inabalável em Deus. Fé, vamos lá, vamos pegar um exemplo de fé? Mas é o seguinte, fé é você botar o pé para depois Deus colocar o chão. É resumir fé. Fé não é andar por vista. Fé é ser meio doido, irmão. Tem que se fazer pela fé. Entendeu? Aqui, ó, Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé. Tem que ter fé. Tem gente que não alcança nada porque não tem fé. Aí está dentro de maturidade cristã. A pessoa está 50 anos na igreja e não tem um testemunho para dar. Um testemunho para dar. Meu irmão, está faltando exercer a fé.
Está faltando exercer a fé. Vou correr. Amor faz parte da vida espiritual. Amor é manifestar o amor divino em todas as relações. Amor, vamos lá. Existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. E ele escreveu um livro chamado Sociedade Líquida. O que ele vai dizer nesse livro? Que as relações modernas hoje, elas são líquidas. Pra você entender, líquida é diferente de sólido. Isso aqui é sólido. Líquida é que se dissolve. Líquida é que evapora. Se dissipa, acaba, é rápido, é passageiro. Ele fala que isso é as relações humanas hoje. E a sociedade prega isso. Principalmente no meio de corporativismo, no meio empresarial e tal. E isso vai na contramão do amor. Pegou a visão agora? Amor é comprometimento. Amor é fechamento. Amor é duradouro. Amor é continuado. Amor é sólido. E detalhe, quando Jesus nos chama a amar, não é amar só quem a gente gosta. É aí que está a dificuldade. Ah, irmão, então como é que eu sei que eu amo? Quando aquele irmão e aquela irmã que, vamos falar, só Jesus, só José, só Maria junto, certo? Te amolar a paciência. Você dá vontade de dar uns tapas, mas você não dá. No dia seguinte, no culto seguinte, você tem que ir lá, dar paz, abraçar, beijar, e se não precisar de ajuda, você tem que dar a mãe ajudar. Isso aí não. Eu não consigo. Pede para o Espírito Santo que ele vai te ajudar. Fomos chamados para amar. Aqui fecha a vida espiritual. Vida emocional, que envolve emoções. E as emoções refletem no espiritual. Eu estou correndo aqui para terminar. O que eu vou pontuar aqui na vida emocional? Perdão. Liberar o coração do fardo do ressentimento. O que é ressentimento? Prefixo re é de novamente. Ressentimento então significa que eu sinto novamente a mesma dor. Sem parar, eternamente, infinitamente. Isso aí é a falta de perdão, meu irmão. E vou falar para você uma coisa. A gente estava falando aqui em algum momento sobre depressão, estresse e ansiedade. Deixa eu te falar uma coisa. A mente da pessoa que adoece mentalmente, segundo a ciência, ela pensa 70% no passado, ela pensa 25% no futuro e ela pensa 5% no presente. Essa pessoa vai adoecer. O pensamento dela ou está lá para trás ou está lá para frente. E geralmente quem pensa lá para trás, falta de perdão. Está sempre no retrovisor olhando, mas lá em 1900 e não sei quando, fulano fez isso, falou aquilo, papapá. E você, que não tem nada a ver, que você está de fora, você não entende quando ela está revivendo aquilo, ela está sentindo. É como se fosse hoje. O tapa que ela tomou na cara há 10 anos atrás, quando ela lembra, é como se estivesse tomando outro tapa hoje. Ressentimento. Isso aí adoece emocional, espiritual e físico. Segundo a ciência, é uma das causas de câncer. Então, você tem que fazer o quê? Liberar o perdão, porque o perdão é você se curando. É isso. Quando eu não perdoo, estou tomando veneno, esperando que o outro caia morto. Vai morrer tu. Não perdoa. O que a Bíblia fala? Suportar-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais a vós. Colossenses 3,13. Acabou. Perdão é opção? Não, é mandamento, é ordem. Está aqui, ó, na Bíblia. Tem que perdoar, acabou. Não tem escolha. Entendeu? Ainda sobre vida emocional, honra. Tem pessoa que não sabe honrar ninguém. O que é honra? Reconhecer o valor e a dignidade em cada pessoa, em cada relação, em cada situação. Honra tem a ver com gratidão. Uma vez uma pessoa falou para mim, agora recentemente, que achava que honra é ser bajulador. Não tem nada a ver. Bajulador faz querendo algo em troca. Quem honra faz porque ele sabe que aquela pessoa merece honra. Honra tem a ver com valorização. Eu valorizo, eu honro, eu tenho gratidão. Certo? A Bíblia fala, Romanos 13,7. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Bem rapidamente, 3 lições sobre a honra. Para você nunca mais esquecer. 3 lições sobre a honra. Certo? Honra vale mais do que ato de heroísmo.
A Bíblia que diz. Meu Deus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 13 ao 23, está falando sobre os valentes de Davi. Eu acho muito interessante isso aqui. Dos valentes de Davi, tinha 3 que eram os mais valentes entre os valentes. E aí tem uma história aqui nesse texto que diz o seguinte, que Davi um belo dia pegou e falou assim, nossa, como eu queria tomar água do poço de água de Belém. Só que tinha um acampamento filisteu no meio, então não tinha como. Aí os valentes dele falaram, bora buscar essa água. Os caras atravessou o acampamento dos inimigos, com muito sacrifício pegou a água, ou seja, um ato de heroísmo, sacrifício. Foi e levou a água para Davi. Davi, ao invés de beber aquela água, ele que criou a ideia, ao invés de beber aquela água, ele falou, não posso beber essa água. Vocês fizeram um sacrifício desse, que essa água seja um tributo de adoração a Deus. E ele derramou a água na terra. O que nós aprendemos? Que a honra vale mais até do que um ato de heroísmo. Ele honrou a Deus. Segunda lição sobre honra. A honra libera a bênção de Deus sobre a sua vida. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, sobre a honrar pai e mãe. Deixa eu te falar o que é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o respeito que você deve, mesmo quando eles não foram bons o suficiente para você. Ah, mas ele me abandonou, não me criou, não interessa. Ele te gerou a vida. Isso é honra. Sabia que no Brasil você pega o RG, é a maior estatística aonde no RG a filiação só está o nome da mãe, porque não tem o nome do pai, porque o pai falou que ia pegar um cigarro e nunca mais voltou, né? Como diz o ditado por aí, né? Mesmo assim, você não pode nutrir essa raiva do seu pai que te abandonou. Que essa raiva que você nutre contra o teu pai que te abandonou, você não está honrando ele. Ah, mas como eu vou honrar o cara que me abandonou? Esse é papel do filho. E o seu pai também foi filho de alguém. É um mandamento de promessa. Toda vez que a pessoa blasfema, xinga e tal, ela não está honrando. O que ela tem que fazer? Orar a Deus para que Deus limpar. Honra é profundo. É um princípio. Eu estou passando para a igreja hoje princípios bíblicos. Certo? E terceira lição aqui sobre honra. Saber lidar com a honra. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Porque duas coisas você tem que aprender na sua vida. A lidar com a crítica e a lidar com o elogio. A crítica não pode te afetar. Principalmente crítica construtiva de quem nunca construiu. Pode te afetar. Mas o elogio também não pode mexer com a sua cabeça. Não pode. Um grande pregador uma vez deu um testemunho. Toda a cruzada evangelística que ele fazia, ele orava, Deus curava. E aí alguém ia elogiar. E um dia ele foi com tanta soberba, que aí ele estava se arrumando antes de ir para a cruzada, e falou assim, quantos eu vou curar hoje? Chegou, pregou, fizeram a fila para ele orar pelos enfermos, ele orou, não curou ninguém. Foi para casa chorar. Aí Deus falou com ele, dê honra a quem tem honra, sou eu que curo. Ou seja, o elogio mexeu com a cabeça dele. Princípios. E que tipos de pessoa tem que honrar? Primeiro Deus, Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honre a Deus, inclusive com as suas fazendas, como diz o Provérbios, com as suas posses. Pregador, Deus precisa de dinheiro? Não, não precisa. Deus quer que você honre Ele com dinheiro através da igreja, através das missões? Quer. Eu te provo. A palavra oferta, ela vem daquele que oferece, ela vem de oferenda. Aqueles povos primitivos, antigos, faziam oferendas com a ideia de que, através dessa oferenda, eu trago para próximo de mim o meu Deus. Oferenda, eu ofereço. Tudo aquilo que você oferece a Deus de melhor, tudo aquilo que você oferta a Deus, você está dizendo, Senhor, eu te adoro com as minhas ofertas. E eu quero que o Senhor se aproxime de mim. Então você honra a Deus. Como você está honrando a Deus? Honrar pai e mãe.
Aí eu li aqui Êxodo capítulo 20, versículo 12. Alguém fala, mas isso aí é antigo pacto, né? Antiga lei. Mas está lá também na carta aos Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Honrar pai e mãe. Quem mais? A todos que têm honra. Foi lido aqui Romanos capítulo 13, versículo 7. Quem mais? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26, fala para nós honrar os nossos irmãos no corpo de Cristo. Ou seja, aí eu contextualizei aqui para dizer para você, honre quem te ajudou. E aí, lembra que eu falei que a honra está conectada com a gratidão? Valoriza quem te ajudou, meu irmão. Honra. Toda vez que você honra quem te ajudou, você plantou e vai colher de novo. Toda vez que você é ingrato, você plantou e vai colher ingratidão. São princípios, são princípios. E honrar as autoridades em geral. Também está em Romanos 13, verso 1 e 3. Ainda dentro desse contexto de vida emocional, para fechar, sabedoria. Busca a sabedoria. Sabedoria é de Deus. Aqui nesse estudo eu vou falar sobre o conhecimento daqui a pouco. Mas já para você entender, sabedoria e conhecimento é coisa diferente. Coisa diferente. Na Bíblia, a sabedoria, Deus fala para pedir para ele. Está lá na carta de Tiago. Quer sabedoria? Peça a Deus que ele tem para dar. Conhecimento na Bíblia, Deus fala assim, adquire. Então ele está falando aí com você. Você que adquire. Então sabedoria é Deus que dá, conhecimento você adquire aqui na terra. Quer mais uma diferença? Um exemplo bobo, né? Vamos lá. Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Conhecimento. Não é todo mundo que sabe. Sabedoria é você saber que você não coloca tomate na salada de fruta. É sabedoria. E a Bíblia fala, busque sabedoria. Busque sabedoria. Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência dos santos é a prudência. Busque a sabedoria, seja sábio. Eu estou buscando. A sabedoria entra em tantos pormenores. Né? Eu tenho que aprender a falar menos. Sabia disso? Falar menos é sabedoria. Já tem um ditado popular, né? Quem fala muito dá bom de a cavalo, né? Tem que aprender a falar menos. Você pode ver duas pessoas discutindo. Você não sabe quem é o tolo e quem não sabe. Você está vendo os dois discutindo, para você os dois é tolo. Agora, se um estiver calado e o outro estiver discutindo, você já logo fala, isso aí é o tolo. O outro está calado, o outro está com a razão. Pode ver. Sabedoria nos negócios, sabedoria na rua. Quantas vezes, está dentro do estudo aqui, você poderia ter contornado uma situação e deu o maior estardalhaço, porque você não teve sabedoria. Terceiro ponto aqui, social. Social tem a ver com serviço, nós já falamos, né? Contribuir para o bem comum através do serviço desinteressado. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, com bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é uma multiforme graça de Deus? Essa palavra multiforme é uma palavra grega que ela também é traduzida como aquarela ou uma coleção de cores. Que quer dizer o quê? Quando você vai lá e dá um conjunto de lápis de cor para o seu filho ou para sua filha, tem tudo que é tipo de cor ali. É uma aquarela. Né? Multiforme graça é isso. Quer dizer que existem inúmeras pessoas. Irmão, ninguém é igual a ninguém. E isso faz parte da multiforme graça. Ou seja, ele usa todos nós na sua infinita sabedoria. E a verdade faz parte da questão social. Como nós devemos nos relacionar com a verdade, sempre com a verdade. Martim Lutero disse, a verdade a qualquer preço. A verdade. A igreja está retrocedendo e recuando porque a investida da sociedade tem sido grande e a igreja não se posiciona com a verdade, com medo de processo, com medo de ficar fora dos esquemas da política. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. A verdade. A verdade a qualquer preço. E aí eu vou te falar mais. Se você fosse acusá-lo de ser cristão, haveria prova suficiente para você ser condenado? Ah, acusou ele de ser cristão, vamos para o tribunal.
faltou prova, né? Não, acho que esse cara não é cristão, não. Tem nada para provar que ele é cristão. Meu Deus. É o seu testemunho, tem que falar mais alto. O mundo tem que ver que a igreja é diferente, irmãos. O mundo tem que ver que a igreja ela tem a verdade. E a filosofia quer dizer que a verdade é relativa. Não, a verdade está aqui, chama Jesus Cristo. Ele falou assim, eu sou a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Ah, se fala tanto de religião, religião, e a gente está ficando muito politicamente correto. A palavra religião do latim significa religar. O único capaz de religar o homem a Deus Criador é Jesus. Só Jesus religa o homem a Deus, mais ninguém. É isso, verdade. Priorizar a sinceridade e a transparência nas relações com Deus e com o seu próximo. Principalmente com Deus. Meus irmãos, você pode enganar todo mundo, mas Deus não tem como enganar. Então anda na verdade. Tem um texto que diz assim, falai a verdade cada um com o seu próximo, executai o juízo nas vossas portas. Profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Terceira parte, estou quase encerrando. Ah não, ainda tem aqui um ponto importante. Família. Dentro do social, família. Cultivar laços familiares sólidos e amorosos. Aí eu coloquei aqui, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Porém, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Já viu aquela pessoa que cuida do trabalho, cuida da igreja, mas ela não cuida da família? É um neófito. Obrigado, queridão. É um neófito. A Bíblia, Paulo, fala que é um infiel. Entenda uma coisa, prioridade: Deus, família, trabalho, igreja. Talvez ninguém nunca teve coragem de ensinar isso aí, mas essa aí é a ordem. Deus e igreja não é a mesma coisa. Igreja é o local para você buscar e adorar a Deus e receber instruções de Deus, mas não é Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Até porque, se Deus fosse a igreja, então na pandemia ficamos sem Deus. Que fechou a igreja. Então, é Deus, família, trabalho e igreja. Por que trabalho? Eu aprendi isso da pior forma. Trabalhei tanto uma época na igreja que descuidei do meu trabalho. O dia que eu fiquei sem dizimar, fui repreendido. E eu não dizimei porque não tinha, porque não ganhei do trabalho. Aí eu falei, agora eu estou entendendo, né? Deus, família, trabalho e igreja. Caminhando aqui, família, cuida da sua família. Agora o terceiro, já é o quarto já, até me perdi, me perdoa. Agora para finalizar, vida pessoal. Aí entra aqui inteligência. Falei de sabedoria, inteligência. Desenvolver as inteligências que Deus te deu. Aqui Provérbios capítulo 2, verso 1 ao 4 diz assim: filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Benjamin Franklin, ele dizia o seguinte: o maior investimento que existe é buscar o conhecimento, porque ele vai te render os melhores juros. Busque o conhecimento. Temos que buscar o conhecimento. Conhecimento é poder. Tem muito crente alienado. Sabe o que eu acho interessante? Tem muito crente falando que está na prova, tal, não sei o quê, que a vida profissional dele não consegue dar uma guinada. E aí fala que não, é porque eu vim de família pobre, de família humilde. Eu estava vendo o depoimento do Janguier Diniz. Você não sabe, é bilionário, dono da maior rede de universidades do Brasil. Ele comprou quase todas as universidades das maiores cidades do Brasil, inclusive a UNG de Guarulhos EB. E eu estava vendo a história dele, até engraxate ele já foi. Mas aí ele, no depoimento, ele percebeu que, da onde ele estava, no sertão ali, se ele não buscasse o conhecimento, a vida dele não ia mudar. Nelson Mandela, ele fala assim, que o maior protesto contra o sistema é a educação. Conhecimento. Aí alguém fala, mas isso é bobagem, porque você pode ter o currículo que for, quem for indicado,
tiver o QI, vai passar na frente. Vai fazer um concurso. Eu sempre falo isso. Irmão, se você for aprovado no concurso, ninguém vai tirar. Se você for aprovado em primeiro lugar, não tem como. Se tiver maracutaia, pode contratar um advogado, você vai entrar. Tá lá, primeiro lugar. Tá lá. Não chamou, pode entrar com mandado de segurança no tribunal, o juiz vai mandar você tomar posse do cargo. Mas a gente prefere dar desculpa. Vamos lá, disciplina. Manter um compromisso constante com o crescimento pessoal e espiritual. Provérbios 16, versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que o confia no Senhor será bem-aventurado. Bem-aventurado pode também ser traduzido como muito feliz. Disciplina. O que é disciplina? É o fazer mesmo quando eu não estou com vontade. Isso é disciplina. Fizeram uma pesquisa das pessoas mais bem-sucedidas. Olha que interessante. As pessoas mais bem-sucedidas, elas têm o hábito de forrar a cama todo dia. Aí você vai falar, meu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Esse simples detalhe mostra disciplina. E tem gente que acorda, não vou forrar a cama não vai vir visita, não vou sair. Pra que eu vou forrar? E aí tem aquele cara que a gente fala que é o sistemático. Ele levanta e fala assim, não vai ter visita, ninguém vai vir aqui. Não, mas eu tenho que forrar. Aí ele vai lá e forra a cama. Ele é um cara disciplinado. E aí, segundo essa pesquisa, as pessoas disciplinadas são as maiores conquistadoras de vitórias. Que é disciplina. É você fazer mesmo quando não está com vontade. Disciplina. Hoje tem culto de maturidade espiritual na igreja. Está chovendo, mas eu vou. Eu tenho disciplina. Não posso ficar preso na Netflix toda a vida. Eu tenho que vir buscar. Você entendeu? E para fechar, prosperidade. Busque prosperidade, irmãos. Aí você vai falar, pô, mas no início da sua fala você falou que sempre haverá pobres e sempre haverá ricos. Sim, só que você não sabe, né? Nem eu, graças a Deus. Lembra que eu falei da ilustração do anjo nos avisar? Graças a Deus, Deus não me avisou, então eu estou buscando o meu. Busque o seu. Não seja acomodado. Não fique na zona de conforto. Faça. E Deus é tão maravilhoso, não sei se você conhece a ilustração do elefante no circo. Diz que o elefante estava no circo amarrado num toco. E ele lá ficava. Não sabia a força que ele tinha. Precisou alguém botar fogo na tenda. E aí o elefante falou, meu, eu saio daqui, eu morro. E aí ele deu um passinho. Nossa, era isso aqui que estava me prendendo? Tem a ilustração da vaca que foi pro brejo também, vocês conhecem, né? O cara toda a vida fazendeiro, com 2 vaquinhas, tirando leite e vendendo para os vilarejos. Nunca prosperava. Aí um dia alguém foi lá, jogou a vaca dele no brejo e morreu. Aí depois jogou outra vaca dele no brejo e morreu também. Ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Aí o viajante voltou depois de alguns anos, viu que a fazenda prosperou, construiu não sei quantas casas na fazenda, chamou aquele fazendeiro e falou, e aí, o que aconteceu? Falou, não, depois que as vacas morreram, eu tive que arrendar as terras. E aí eu ganhei infinitamente mais do que eu ganhava. Hoje eu sou multimilionário. Aí o que precisou acontecer? A vaca e o brejo. Será que Deus vai ter que matar uma vaquinha aí na tua vida aí para se despertar? Sair do comodismo, da acomodação? E o que é prosperidade? Tem a ver com tudo que nós falamos. Existe uma palavra na Bíblia que é chamada shalom. Quando você fala shalom, shalom é paz perfeita. Mas essa palavra shalom, ela tem uma etimologia de uma outra palavra que é chamada shalem. E shalem significa completude. Então o que é prosperidade? É shalom e shalem. É ter paz, mas ter vida completa. Está lá no Evangelho de João capítulo 10. Eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Conclusão. Falei para vocês 12 princípios aqui. Depois que você ouvir atentamente novamente, se você anotou, dá 12 princípios. Viver os 12 princípios para você ter uma vida vitoriosa em 2024. Essa é a proposta. E precisa ter maturidade espiritual para isso. Por quê? Qual é a história que você quer ler no final desse ano? Vai depender da história que você está escrevendo. Percebe? Então, viver os 12 princípios para uma vida vitoriosa em 2024 implica uma busca constante pela maturidade cristã. Inspirados pelo exemplo de Paulo, né, compreendemos que temos que aceitar o não de Deus, enfrentar as provações com fé, ter uma busca diária pela presença de Jesus, e isso é fundamental. A compreensão do propósito divino, ter uma vida equilibrada, certo?
E a prática desses princípios em todas as áreas da vida, sua vida é um pacote, certo? Forma o que? Um alicerce para uma vida que tenha significado. Ao perseguir, aí vamos recapitular agora os 12 princípios. Parte espiritual, a santidade, a fé, o amor, a parte emocional, o perdão, a honra, a sabedoria, a parte social, que é o serviço, a verdade, as raízes familiares, né? A parte que a gente vê aqui pessoal, a inteligência, a disciplina, a prosperidade, você vai ter uma vida diferente. Aqui a proposta era dar um start em você. Então eu vim hoje para dinamitar tua mente, para você entender que o que você não conquistou é pelo que você não fez ou pelo que você não conhece. O que você não conquistou é pelo que você não fez ou pelo que você não conhece. Que nós buscamos então essa prosperidade completa, né? Almejamos então uma existência plena que glorifique a Deus e impacte positivamente o mundo. Que a maturidade cristã seja a nossa guia, conduzindo-nos à jornada de crescimento contínuo em direção à plenitude em Cristo. É isso aí. Falamos o que queríamos falar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. E depois conte o testemunho. Porque o que vai mudar a sua vida? Para finalizar de vez, amor. É o que você ouviu aqui? Não. O que você ouviu, não. O que você vai praticar. Ouvir, a gente ouve milhares de informações todos os dias, todos os anos. Essa é a diferença de quem amadurece espiritual e quem não amadurece. Quem não amadurece ouviu igual você. Tem ouvido, né? Surdo. Só que ele nunca praticou. Que nós possamos praticar. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.